Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar a reta. Vamos ver os seus elementos e algumas equações. Vamos lá. Primeiro, então, o teorema. A toda reta R do plano cartesiano, associa-se uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, com a e b não simultaneamente nulos, que é denominada a equação geral da reta. E nós podemos determinar essa equação geral por meio deste determinante. Então, dados dois pontos, A e B, lembrando que nós precisamos apenas de dois pontos, porque por dois pontos passa uma reta, a equação geral da reta AB é obtida a partir deste determinante. Então, na primeira coluna, nós colocamos os elementos do x, ou das abscissas. Na segunda, do y, ou das ordenadas. O primeiro elemento aqui da primeira coluna vai ser x mesmo. Aqui nós vamos colocar as coordenadas destes pontos. Então, aqui, ó, XA e XB. Y, e aqui nós vamos substituir pelos pontos. Na terceira coluna, nós vamos colocar o número 1 e igualar esse determinante igual a zero. Resolvendo esse determinante igualando a zero, nós teremos a equação geral da reta. Lembrando que você não pode se esquecer que esse x e esse y ficam, porque nós temos que, no final, encontrá-los aqui nesta equação. Tudo bem? O coeficiente angular chama-se coeficiente angular ou declividade de uma reta não vertical, a tangente trigonométrica da sua inclinação e é representada por m. Então, m, que é o coeficiente angular, que ele vai indicar a declividade da reta, ou seja, o quanto esta reta está inclinada em relação ao eixo x, vai ser igual a tangente de θ, lembrando que θ é o ângulo entre esse eixo. A determinação do coeficiente angular, nós podemos fazer ou por aqui, por tangente, se você tiver o ângulo, ou seja R uma reta não vertical, determinada por A e B, e dois de seus pontos. Então, pelo triângulo ABC, nós temos... Repare, então, que nós temos aqui o plano cartesiano, nós temos uma reta R que está aqui em vermelho. Θ vai ser a abertura desta reta em relação ao eixo x. Se você souber qual é esse ângulo, por tangente de θ, nós conseguimos achar o coeficiente angular. Agora, se você não tiver o ângulo, mas tiver dois pontos desta reta, nós podemos achar o coeficiente angular por meio de yb menos ya sobre xb menos xa. Então, aqui nós temos um triângulo e nós podemos achar, então, ou pela tangente ou por dois pontos, nós conseguimos encontrar o coeficiente angular da reta. Bom, agora nós vamos ver algumas formas de equação. Nós já vimos a equação geral da reta. Agora vamos ver outras formas. A primeira delas, então, é a equação reduzida. Seja a reta R não vertical com b diferente de zero, cuja equação geral é ax mais by mais c igual a zero, sendo m, que é o coeficiente angular, menos a sobre b, e h menos c sobre b, o coeficiente linear. A equação reduzida será dada por... Então, aqui, ó, nós temos que a equação reduzida será igual y igual o coeficiente angular vezes o x, mais o coeficiente linear. A nossa reta sempre vai cortar o eixo do y no coeficiente linear, ou seja, ela vai interceptar o eixo do y neste número, que é o nosso coeficiente linear, tá certo? Então, olha um exemplo. Dados os pontos A e B, determinar a equação geral e a equação reduzida da reta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é achar a equação geral por meio do determinante. Então, vamos lá. Determinante vai ser igual. Na primeira coluna, nós vamos colocar o x. Então, vai ficar x, lembrando aqui, ó, primeiro sempre é x e aqui o segundo sempre é y. A mesma coisa aqui. Então, o primeiro elemento será x mesmo. O segundo elemento da primeira coluna será o xa e depois o xb. Na segunda coluna, nós começamos com o y e depois o ya e o yb.
Na terceira coluna, nós colocamos o número 1. Para acharmos determinante, nós vamos copiar as duas primeiras colunas. E agora, vamos encontrar o determinante, que precisa ser igual a 0. Bom, se você não se lembrar como acha o determinante, tem uma aula que explica exatamente como acha cada um deles. X vezes 1, x vezes 1, x. Y vezes 1, y vezes 3, 3y. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora a volta. Y vezes 2, 2y vezes 1, 2y, muda o sinal. X vezes 1, x vezes 2, 2x, muda o sinal. 1 vezes 1, 1, vezes 3, 3. Também muda o sinal, igual a 0. Bom, vamos juntar x com x, y com y. Então, aqui nós temos x menos 2x, que vai ser igual a menos x. 3y menos 2y, y. 4 menos 3, 1, igual a 0. Então, esta daqui é a nossa equação geral. Bom, para achar a equação reduzida, nós precisamos isolar o y. Então, vai ficar y é igual. O x que está menos passa para lá mais. E o 1 que está mais passa menos. Então, essa é a equação reduzida. Da equação reduzida, nós achamos os coeficientes tanto angular quanto linear. O coeficiente angular é o número que está aqui com o x, no caso, 1. E o coeficiente linear é o número sozinho, no caso, o menos 1. Então, vou colocar aqui só do ladinho. Coeficiente angular, que é o m, vai ser igual a 1. E o coeficiente linear, que é o h, vai ser igual a menos 1. Então, aqui, nós conseguimos rapidamente encontrar a equação geral da reta e a equação reduzida, dados 2 pontos. Bom, agora nós vamos ainda ver outras formas de equação. A primeira delas, então, é a equação segmentária. Seja a reta R de equação geral ax mais by mais c igual a 0, não paralela a nenhum dos eixos coordenados e que não passa pela origem, isto é, A diferente de 0, B diferente de 0 e C diferente de 0. Dessa forma, a reta R terá interceptos em x e y. Então, ela vai cruzar tanto o eixo x quanto o eixo y. Aqui, dessa forma, ó, nós temos interceptação em ambos os eixos. Sendo P o ponto P e 0, e Q o ponto 0 e Q, a equação segmentária será dada por x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Então, lembrando que P, aqui, ó, P é a abscissa da interceptação do eixo x. E Q vai ser a ordenada da interceptação do eixo y. E sempre vai ser igual a 1. Essa é uma equação segmentária. E agora, uma equação paramétrica ou equações paramétricas, porque nós sempre teremos mais do que uma. Essas equações dão coordenadas x, y. Como nós estamos trabalhando no plano cartesiano, x e y, nós vamos ter duas equações, tudo bem? Então, as coordenadas de um ponto qualquer da reta em função de um parâmetro t. Então, vai ser dado x em função do parâmetro t e y em função do parâmetro t. O que nós vamos ter que fazer é isolar o parâmetro, igualar esse parâmetro e encontrar a equação de reta. Parece complicado, mas não é. Olha o exemplo. Obter a equação segmentária da reta, cujas equações paramétricas são. Bom, aqui é uma representação de equações paramétricas.
repare que nós temos o x em função do t e o y em função do t. O que nós vamos fazer é isolar o parâmetro tanto no x quanto no y e encontrar primeiro a equação geral, depois nós vamos encontrar a equação segmentária. Então, acompanha comigo. Nós temos que x é igual a t mais 1 sobre 2. Bom, esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2x igual a t mais 1. O 1 que está somando vai passar subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, t igual. O 2x eu vou manter e o 1 eu vou passar subtraindo. A mesma coisa agora com a outra equação. Y é igual a 3t menos 2. Bom, o 2 que está mais, está menos, desculpa, passa mais. Igual a 3t. Vou deixar o t aqui, vou manter o y mais 2. E o 3 que estava multiplicando, passa dividindo. Bom, agora nós vamos igualar os parâmetros. Nós sabemos que t é igual a t. Logo, 2x menos 1 é igual a y mais 2 sobre 3. Bom, aqui embaixo tem o 1 e nós vamos multiplicar em cruz. Dessa forma, nós teremos 1 vezes y, 1 vezes 2, 2. Agora, eu vou ter que fazer a distributiva desse 3, tanto para o 2x quanto para o menos 1. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Bom, eu vou passar o x, vou deixar x e y de um lado e vou deixar os números para o outro lado. Tá certo? Então, aqui a gente poderia dar a resposta da equação geral, mas como nós queremos uma equação segmentária, nós sabemos que tem que ser igualado a 1. Então, eu vou deixar o x e o y de um lado e o número do outro. Então, vai ficar y menos 6x igual a menos 3 menos 2. Bom, y menos 6x igual a menos 5. Nós precisamos que este menos 5 seja igual a 1. Então, nós vamos dividir todo mundo por menos 5. Nós vamos dividir toda a nossa equação por menos 5. Por quê? Porque este elemento tem que ser igual a 1. Então, olha como vai ficar. Vai ficar y sobre menos 5 menos 6x dividido por menos 5, menos 5 dividido por menos 5. Bom, vai ficar y sobre menos 5, menos com menos, vai ficar mais. O x precisa ficar sozinho em cima, tem que ficar x aqui, ó. Para isso, nós vamos dividir pelo inverso. Aqui está 6/5, vai ficar 5/6, igual a 1. E essa é a resposta. Essa é a equação segmentária. Significa que a reta vai cortar o eixo x no ponto 5/6 e vai cortar o eixo y no ponto menos 5. Então, essa é a reta segmentária. Nós isolamos os parâmetros, depois deixamos letra de um lado, número de um outro, dividimos tudo por menos 5 porque aqui precisa ser igual a 1, tá certo? Que é o formato da equação segmentária. E, por fim, nós tínhamos que ter y sobre um número, que seria p, x sobre o outro número, igual a 1. Então, nós apenas invertemos essa fração e essa é a resposta da equação segmentária. Bom, vamos resolver, então, alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro deles, os pontos estão sobre a reta x mais 2y igual a 0. A distância entre eles é... Bom, nós temos aqui dois pontos, só que nós não temos a abscissa e a ordenada de um deles. Por meio da equação da reta, nós conseguimos encontrar o ponto A e B e, em seguida, vamos achar a distância entre esses pontos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar estes pontos.
Lembrando, eu vou chamar aqui de XA e YA, e aqui de XB e YB. Sempre o primeiro elemento é igual a x e o segundo elemento é igual a y. Então, vamos encontrar o x, o a e o b dessa equação. Nós sabemos que x mais 2y é igual a zero. Bom, vou copiar aqui, ó. X mais 2y é igual a zero. Nós vamos substituir neste primeiro ponto, que seria um ponto A. O x é o A. O y é o 1, igual a zero. Dessa forma, nós sabemos que o A será 2 vezes 1, 2, está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, o A será igual a menos 2. Da mesma forma, agora, o x no segundo ponto é 2. E o y do segundo ponto é b. Bom, daqui nós temos que 2b igual a menos 2, logo b igual a menos 1. Então, agora nós temos o ponto A, que vai ser menos 2 e 1, e o ponto B, que vai ser 2 e menos 1. Então, estes são os pontos. Agora, nós vamos encontrar a distância entre eles. A distância entre os pontos A e B é dada pela equação xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Em uma aula anterior, nós estudamos as coordenadas do ponto no plano cartesiano e tem essa equação, se você quiser dar uma olhada. Bom, DAB será igual. XB é igual a 2. Menos. XA é menos 2. E menos com menos é mais. YB igual a menos 1. E YA igual a 1. Bom, resolvendo, 2 mais 2, 4. Menos 1, menos 1. Opa! Menos 2. Deixa eu apagar aqui. Menos 2. Todo mundo dentro da raiz. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Então, a distância entre A e B será igual a raiz de 20. Bom, não tem essa resposta. Então, a gente teve aqui, ó, DAB igual a raiz de 20. Como não tem raiz de 20, vamos fatorar. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Como é uma raiz quadrada, nós precisamos de uma dupla. Eu tenho uma dupla, sai um 2. Fica um 5 na raiz. Então, DAB será igual a 2 raiz de 5. Alternativa A. Segunda questão. A equação geral da reta R da figura é... Bom, então aqui nós temos uma reta R e nós temos aqui, ó, 2 pontos. Eu vou chamar aqui, ó, de ponto A e aqui de ponto B. O ponto A vai ter coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. E o ponto B, o x será menos 2 e o y será 0. Sempre que o ponto estiver sobre o eixo, o outro será nulo. Então, ó, este ponto está sobre o eixo do x. Então, a coordenada do y será igual a 0. Nós precisamos achar a equação geral, então nós vamos sair pelo determinante. Determinante será igual x, xa, xb, y, ya, yb. E 1. Vamos copiar as duas primeiras colunas.
E esse determinante precisa ser igual a zero. Então, vamos resolver. X vezes 3, 3x vezes 1, 3x. Y vezes 1, y vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. Não preciso colocar. Y vezes 2, 2y vezes 1, 2y. Muda o sinal. X vezes 1, x vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Muda o sinal. E esse determinante precisa ser igual a 0. Então, nós vamos copiar, então, o 3x. O y, vou somar menos 2y menos 2y, menos 4y, mais 6, igual a 0. Então, essa é a equação geral. 3x menos 4y mais 6. Alternativa C. Por fim, dada a reta de equações paramétricas, o seu coeficiente angular é... Bom, então aqui nós temos as equações paramétricas, x e y em função de t, e nós queremos o coeficiente angular. Para achar o coeficiente angular, nós vamos ter que achar a equação reduzida. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isolar o parâmetro. X é igual a 5 mais t. Bom, t vai ser igual. O x eu vou manter e o 5 que está mais passa menos. Y igual a menos 2 mais raiz de 3t. Bom, eu vou deixar o y aqui. O 2 que está menos vai passar mais. Igual a raiz de 3t. E agora, eu vou passar essa raiz de 3 dividindo. Igualando o parâmetro, nós sabemos que t é igual a t. Logo, x menos 5 é igual a y mais 2 sobre raiz de 3. Aqui tem o 1 e nós vamos multiplicar em cruz. 1 vezes y, 1 vezes 2, 2, igual. Agora, esse raiz de 3 tem que multiplicar tanto x quanto menos 5. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, menos raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3. Bom, eu vou escrever a equação reduzida, que é y igual. Eu vou manter o raiz de 3x e o 5 raiz de 3, e o 2 que está mais vem para cá, menos. Bom, aqui nós já temos a equação reduzida. Eu vou escrever aqui. Equação reduzida. Assim, o número que está com o x vai ser o nosso coeficiente angular. E os números que estão sozinhos, no caso é tudo isso daqui, seria o coeficiente linear. Então, por meio da equação reduzida, nós já encontramos direto o coeficiente angular, que vai ser raiz de 3. Lembrando, então, que o coeficiente angular é o número que está com o x. Logo, raiz de 3. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos a reta. Vimos suas equações e seus elementos. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.